Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como aumentar a cintura desse short jeans que tem uma cintura muito baixa. É um vídeo de reforma e eu espero que vocês gostem. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, primeiro nós temos que começar desmanchando, né? Eu tenho que tirar aí esse restinho de botão, tirar esses passantes, né? E desmanchar o cos, né? Desfazer essa costura para desmanchar o cos, para a gente poder aumentá-lo, tá? Aí, pessoal, para poder tirar o restinho desse botão, tá vendo que ficou? Porque o botão original ele caiu e ficou só essa basezinha dele. Só que ela é muito ruim de tirar. Então, eu resolvi cortar, tá? Eu tentei tirar de outras formas, mas não deu muito certo. Então, eu fui cortando aí com cuidado, tá vendo? Bem rentinho ao restinho do botão e tirei. Se você está gostando do vídeo, já vai deixando aquele like. Aí, pessoal, ó, eu fui então desmanchando, né, desfazendo esse pesponto da parte de baixo do short. Esse short jeans, ele só tinha uma costura, então quando eu tirei o pesponto, ele já foi soltando todo, tá vendo? E aí, do outro lado, ó, nessa parte das casas, a gente tem que desmanchar as casinhas de botão também, senão a gente não vai conseguir abrir esse cos, né, porque eu vou aproveitar ele mesmo para aumentar. Então, eu preciso abrir, tá vendo? E a casinha de botão não permite, é de baixo e vou desmanchar de cima, tá? Pra desmanchar de cima a casinha de botão, é simples, é só ir cortando mesmo, tá vendo? Vai com uma tesoura bem fininha e vai cortando e vai tirando esse excesso de linha, tá? Que aí vai soltar tudo. Se você não tiver uma tesourinha fininha como essa, vocês podem usar o desmanchador de costura, tá? Aquele abridor de casa, desmanchador, dá perfeitamente para fazer com ele também. Então, depois que eu tirei o cos aí da bermuda, eu vou agora desmanchar esse pesponto, tá vendo? Na parte de cima, para poder deixar ele abertinho assim, mas sem esse pesponto, para não ficar estranho, né? Porque fica estranho assim com esse pesponto aí. Então, só tirar, tá? Para desmanchar a costura do jeans, eu gosto de usar o estilete, tá? Eu acho que é bem mais rápido do que fazer com a tesoura. A gente vai só passando o estilete assim e vai abrindo. Acho que desmancha bem mais rápido, porque a costura do jeans geralmente ela é bem forte, a linha é bem grossa. Então eu acho que com o estilete facilita bastante o trabalho. E agora, depois de tudo desmanchado, a gente vai começar a refazer esse cos. Então, primeiro, eu vou unir novamente esse cos, tá vendo? Porque ele soltou, né? Porque eu tirei o pesponto. E aí, eu vou unir de novo essa parte de cima, só que costurando dessa forma aí, tá vendo? Pra poder só unir os dois, né? Que aí vai ficar como se fosse um cos bem mais largo. Eu vou unir ele todo e depois a gente vai cortar uma outra parte de um outro tecido pra fazer a parte de dentro do cos, né? Então, o cos vai ficar com o dobro do tamanho que ele tinha originalmente. E aí, depois de costurado, gente, ele vai ficar assim, tá vendo? Fica bem largo. Então, eu vou usar esse próprio cos como molde, né? Pra cortar o outro tecido que vai ficar aí na parte de dentro, né? Pra poder fechar o cos, tá? Aí, pessoal, eu cortei esse tecido preto que vai ficar por dentro, né? Que vai fazer a parte de dentro do cos. O ideal seria fazer com outro pedaço de jeans. Fica muito melhor e mais fácil para costurar. Mas como eu não tinha, eu usei esse preto mesmo. E vou colocar uma entretela para ele poder ficar um pouquinho mais firme. Antes de costurar o cos no short, eu alfinetei ele todo, tá vendo? Para eu poder experimentar. Porque como a cintura ela subiu, ela aumentou, provavelmente ela precisa de um ajuste. Então, eu alfinetei, vesti para experimentar e vi que precisava fazer algumas pences no cos para ele poder ajustar e não ficar largo na parte de trás aí da minha cintura, tá? Então, eu vou precisar fazer 2 pencezinhas, tá? Só no cos, porque a parte de baixo dele tá boa em mim. E aí, depois, eu vou costurar e vou fazer essas pences para poder ficar tudo certinho, ajustadinho, tá? Então, é sempre bom vocês fazerem isso primeiro, experimentar, para ver se vai precisar de ajuste para não ficar largo. Porque como a cintura aumentou, sempre precisa de um ajuste. E só depois do ajuste é que a gente vai costurar a parte de dentro, tá bom? Então, aí, tá vendo? Eu fiz as 2 pences que precisava, né? Experimentei o short e fiz as 2 pences que precisavam para poder ajustar o cos aí na minha cintura, tá bom?
E também, ó, fiz um remendo para fechar aqueles buracos, ó, que tinham ficado do botão original que eu tive que cortar para arrancar aquela pecinha. E aí depois eu vou costurar, né, aquela outra parte que eu cortei no tecido preto, tá vendo? Vou unir aí e vou costurar em toda a volta, né, para fechar esse cós, né, para poder virar e fechar o cós, tá bom? Aí, depois que eu passei essa costura fechando, eu fiz um pesponto, tá? Aberto aí, tá vendo? Só na parte preta. Não dá pra ver direito no vídeo, mas eu fiz um pesponto bem na bordinha aí da parte preta pra poder assentar a costura, tá vendo? Quando dobrar, ela ficar bem certinha pra dentro e não ficar voltando e nem aparecendo, tá? Depois a gente vai dobrar dessa forma aí que eu tô mostrando e fechar essa parte da frente pra poder fechar o cós. Ao invés de fechar ele dobrando aí embaixo, eu passei depois um viés para poder facilitar na hora de eu costurar, tá bom? E depois a gente vai ter que refazer essas cavas para colocar os novos botões. E aí, depois de finalizada toda a costura, fica assim o nosso short, tá vendo? Ficou com o dobro do cós que era originalmente, né? E aí agora é só finalizar, fazer as casas dos botões, tirar esses restinhos de linha que ficam, tá vendo? Que é bem chatinho, tem que ficar tirando um por um, dá um trabalhinho, mas é só ir fazendo isso depois. E refazer aí as casas dos botões, tá vendo? Pra gente poder colocar botão novo. Eu vou colocar 4 botões de madeira, que eu já tinha aqui em casa, que são botões grandes, que eu acho que vão combinar e vão ficar bonitinho por dentro. E temos uma bermuda nova com um cós alto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ah, e não esquece de me contar o que você achou desse vídeo aqui nos comentários. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.